Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje foi-me dada a missão de trazer a palavra para a igreja, amém? Os nossos pastores, eles estão tirando uma semana de repouso aí, amém? E por esse motivo eu estou aqui hoje para trazer a palavra para os irmãos. Glória a Deus. E eu vou procurar ser bem breve. Eu sempre falo isso, né? Mas eu quero abençoar a igreja com a palavra de Deus. Então eu queria orar junto com vocês, amém? Antes de começar a ler o texto, para que Deus ele venha dar entendimento para cada um, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, Pai. O Senhor entregou a vida por ela, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nessa manhã, através da tua palavra, Pai, derrama de graça sobre a minha vida, Pai, de sabedoria. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Senhor venha dar revelação para cada um e trazer, ó Pai, entendimento. Que o Senhor venha trazer coragem, fé, para colocar em prática, ó Pai, a tua palavra. Que essa palavra venha cheirar frutos, para que o teu nome seja engrandecido através da vida de cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, dá clareza nas palavras, dá entendimento, dá direção, que o Senhor venha falar com a tua igreja, com o teu povo, e abençoar eles nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora acordar. Deixa eu ver se tem alguém dormindo aí do seu lado aí. Porque às vezes está frio, os irmãos colocam aquele monte de blusa, né? E aí fica gostoso e você acaba dormindo. Você vê alguém dormindo aí, não deixa não, hein? Bom, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está em Lucas, capítulo 9. Eu vou utilizar como texto base esse capítulo 9, do verso 1 até o 6. Eu queria ler primeiramente, para a gente começar a falar sobre cada ponto, em nome de Jesus. Olha, diz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Verso 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrares, ali permanecei, e dali saireis. Onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Glória a Deus. Irmãos, esse envio dos discípulos, essa missão que o Senhor Jesus ele deu para os discípulos, nessa ocasião aqui, nesse texto, é algo que foi uma experiência sobrenatural que os discípulos tiveram e que trouxe para eles o privilégio, o poder de ver a manifestação do poder de Deus através da vida deles. Até então eles estavam vendo Jesus operar milagres. Quem operava os milagres era Jesus. Quem fazia acontecer era Jesus. Quando acontecia de ter alguém endemoniado, ou ter alguém precisando de cura, ou alguém que estava precisando de qualquer coisa que fosse espiritual, eles iam até Jesus e falavam: mestre, vamos até a casa de fulano, mestre, vamos até a casa de ciclano. Só que aqui, Jesus ele convoca os discípulos e ele fala: agora vocês têm autoridade para fazer o que eu estava fazendo até então. E isso é uma missão que foi dada aos discípulos e
é uma missão que também foi dada para mim e para você como igreja, irmãos. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala, você é um missionário. Nós temos a missão de fazer as mesmas coisas que os discípulos fizeram. Você pode pensar, mas ô pastor, eu não sou discípulo. Eu não sou apóstolo. Deixa eu te falar uma coisa antes de começar aqui a passar a mensagem que eu quero passar para os irmãos. Quando a gente começa a pregar a palavra, ou começa a trazer a revelação do que quer dizer, a gente começa a fazer vários questionamentos que são questionamentos silenciosos. Você fica pensando, mas o pastor está falando aí é para os discípulos, né? Não é para mim. Eu não sou discípulo, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, eu não sou líder. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui que Jesus fez, essa missão que ele passou para os apóstolos, ele passou essa missão e até então, Jesus ainda está com eles. Jesus está preparando eles para o que ainda iria acontecer. E eles ainda não têm o que você tem. O que é que você tem agora que esses apóstolos, esses discípulos não tinham naquela época? Quando eles foram enviados por Jesus. Será que você consegue perceber, não? Tem uma coisa que você tem que eles não tinham. Tem alguém que sabe, não? Glória a Deus. Eis aqui um irmão que teve revelação de Deus. O Espírito Santo. Eles tinham o Espírito, eles não tinham o Espírito Santo até então, eles não tinham passado por Pentecostes. Ainda Jesus não tinha morrido para rasgar o véu e para trazer para nós o Espírito Santo. Ainda não tinha acontecido todo o processo e todo o plano de redenção que Deus tinha para nós através de Jesus Cristo. Eles não tinham isso. Eles receberam o poder de Jesus. E o que eu quero dizer é o quê? Quando você... Quem aceitou Jesus aqui, dá um glória a Deus. Quem aqui é batizado, dá um glória a Deus. Então é com você mesmo que eu estou falando. Quando você aceitou Jesus, quando você foi batizado, a partir desse momento você recebe o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que opera tudo em todos. Então você não tem necessidade de ser um apóstolo. Você não tem necessidade de ser um discípulo para você ver a glória de Deus se manifestar. Quem aqui já viu uma cura acontecer? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Quem aqui já viu uma pessoa ser transformada aqui na igreja? Dá um glória a Deus aí. Você que já viu, presenciou um milagre. Irmãos, logo quando eu me converti, nos encontros, depois eu comecei a trabalhar em vários encontros, eu vi um cara ser curado de AIDS. Eu vi. Eu orei por ele. E vários outros irmãos oraram. Foi através da oração de quem que ele foi curado? Eu não sei. O que interessa é que ele foi curado. E eu não sou apóstolo, eu não sou discípulo de Cristo, não estava presente com ele, mas eu sei que ele está comigo. E é isso que interessa. Então, para iniciar o que eu quero falar para você, eu queria que você entendesse que essa passagem aqui, ela está se referindo sim aos apóstolos. Ela vai falar diretamente aos apóstolos, aos discípulos de Cristo naquela época, naquele período sim, mas trazendo para o nosso tempo, para os nossos dias. Eu estou falando com você. Amém? É com você que o Senhor quer tratar e o Senhor vai te dar uma missão nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nesse contexto aqui dessa palavra, o evangelista Lucas, o Lucas era um evangelista. O Lucas ele era médico. O Lucas ele fez missões com o apóstolo Paulo e fez missões com outros homens de Deus. Ele era médico. Ele escreveu esse livro, o Evangelho de Lucas. E ele viu e também praticou vários milagres, várias curas. Ele viu várias coisas grandiosas acontecerem. E esse texto aqui, ele está falando diretamente da nossa missão como igreja. Nós como igreja, nós temos uma missão, irmãos. Se tem alguma coisa que ainda não aconteceu na igreja,
Não é responsabilidade de X ou Y. Não cabe a nós falar, não aconteceu isso por causa disso. Não aconteceu isso por causa daquilo. Não deixou de acontecer isso por causa de fulano. E isso sempre vai acontecer, tá, irmão? A gente sempre vai ter os nossos pensamentos. O nosso pensamento sempre vai ser diferente do irmão da direita ou do irmão da esquerda. Só que eu queria que você deixasse seus pensamentos de lado. Eu queria que você deixasse as suas crises, porque todo mundo tem crise aqui. Só eu que tenho crise aqui, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado aí, vê se ele está em crise. Tem uns irmãos que tem umas crises e tem umas crises que não tem nada a ver, né? Eu não estou falando de crise de ansiedade, nem crise de estresse e nem crise dessa natureza. Eu estou falando de crises existenciais. Às vezes tem gente que acha que não é capaz. E está cheio de capacidade, tem um potencial enorme. E ela, dentro dela, ela acha que ela não é capaz. Ela acha que ela não pode. E Jesus está falando para ela, vai, que você vai curar, você vai libertar, eu vou fazer grandes coisas através de você. Aí ele pensa, não, é com o pastor, é com o obreiro, é com o líder. Mas Deus quer usar você. Amém? Então, você sabe qual é a missão da igreja? Qual é a missão de nós, como representante da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? A nossa primeira missão e a mais importante é proclamar o Evangelho, irmão. Nós temos que proclamar o Evangelho. E vou falar uma coisa para você, isso já acontece e você não percebe. Quem aqui trabalha em empresa? Glória a Deus. Na empresa que vocês trabalham, as pessoas sabem que vocês são cristãos, sim ou não? Sim. Então quando você chega, algumas pessoas falam, lá vai o crente. Olha o que o crente falou. Que absurdo. Que absurdo, olha o que o crente falou. Olha, que absurdo, o crente torce para o Corinthians. Sabia que tem irmão que torce para o Corinthians? Crente. E pior, tem irmão que torce para o Palmeiras. Né? Eu não vou citar nomes. Vocês olham para o lado aí, vocês vão ver. Aí as pessoas olham, e quando nós somos cristãos, irmão, nós estamos pregando calado, você está pregando. Você faz uma pregação silenciosa. Quando você entra no lugar, lá na empresa, onde eu estou trabalhando agora, a gente faz uma célula. Aí esses dias a gente levou um rapaz, na verdade, uma das meninas da célula evangelizou, e ele falou, eu era da igreja, eu não sou mais, mas eu estou sabendo que você está fazendo um culto, alguma coisa aí, eu posso ir? Eu falei, você pode? Não, você deve, faz favor. Vai lá. E só que antes dele ir para o nosso grupo, que lá na hora do intervalo tem assim, tem o grupo dos irmãos que está ali pregando a palavra, aí tem o irmão que leva o violão, a gente fica louva, compartilha a palavra e fica ali. Aí do outro lado tem um pessoal que está jogando dominó. Do outro lado tem uns fumantes, né? Fica do lado da área dos fumantes, irmão. A Shekinah sobe lá, a fumaça. E aí tem gente de todo tipo. Esse menino saiu da área dos fumantes e foi para a célula. E aí o pessoal depois, os fumantes chegou e falou, e aí, mano, abandonou a tribo dos incrédulos? Intimaram o rapaz. Você está andando com os crentes agora? Irmão, a gente tem que pregar o evangelho onde a gente for. Amém? E eu sei que tem várias pessoas que têm vontade de participar, mas eles têm vergonha de louvar a Deus, têm vergonha de bater no peito e falar que é cristão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não coloquei esse texto bíblico aqui, mas Deus falou comigo esses dias. Se você tiver vergonha do evangelho, tiver vergonha de mim, naquele grande dia, diante do Pai, o Senhor também vai se envergonhar de você, Ele vai te rejeitar. Não sei, não me recordo as palavras exatas dessa escritura, mas é mais ou menos isso. Então, irmão, nós não podemos ter vergonha do evangelho, porque o evangelho, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação sobre a vida daquele que crê. Então quem crê do evangelho, quem crê em Jesus, vai experimentar da manifestação do poder e da graça dele. Amém? A gente precisa entender que nós fomos chamados para fazer algo. E é sobre isso que eu quero falar. Então,
antes de falar o primeiro ponto, eu vou comentar 4 pontos aqui sobre esses versículos aqui. E um deles é sobre a convocação. Mas antes, o tempo que a gente vive aqui é um tempo onde o povo reclama muito de CLT. Quem é CLT aqui? 1, 2. Quem sabe o que é CLT? Porque às vezes você fala CLT e o cara não sabe nem o que é CLT. O que é? Um partido político? CLT é quem trabalha em empresa, meus irmãos. CLT, quem trabalha em empresa aqui? Então, tem muita gente que reclama, né? Fala, CLT é difícil, salário pequeno e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você percebe que você está começando a ficar velho, quando as novas leis te incomodam. Você começa a ver, porque trabalhador antigo, os irmãos que têm aí a mesma faixa etária que eu aí, acima dos 40, antigamente, irmão, só não tinha chicote, mas o patrão tinha autoridade sobre o funcionário. Hoje, você trabalha assim, estou falando de empresas de grande porte. O encarregado ele tem que chegar diante do funcionário e falar: boa noite, tudo bem? O senhor pode trabalhar, por favor? O senhor está sendo remunerado para isso. E não convém que o senhor fique encostado enquanto todos os seus colegas de trabalho trabalham. Então, pode fazer a sua função por gentileza? O encarregado ele deve se portar dessa forma. Por quê? Porque o trabalhador CLT ele tem direitos, ele não pode sofrer preconceito, ele não pode sofrer bullying. Isso é lei, tá? Ele não pode ser discriminado. O encarregado, o patrão, quem quer que seja que é uma autoridade, ela não pode falar de qualquer forma com o subordinado dela. E isso, eu não sou contra isso, tá, irmãos? Fala, nosso pastor, ele gosta do chicote, ele gosta da época em que o faraó escravizava o povo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o excesso de direitos nos deixa embriagados. O excesso de direito dos trabalhadores deixa os trabalhadores muito à vontade para não fazer o que deve ser feito. O excesso de direito que os jovens têm, que os filhos têm sobre os pais perante a lei, deixam eles fora do propósito de ser um filho que vai ser abençoado no seu futuro. E quer queira, quer não, esse excesso, esse monte de direito que nós temos, acaba fazendo com que a gente não cumpra os nossos deveres. Porque você tem direitos e você tem deveres. E isso, no seu trabalho, na sua casa e na igreja que você faz parte, você também tem direitos. E o Senhor tem deveres também. E nós ficamos muito focados no que é dever dos outros e o que é direito nosso. Mas o que é seu dever? Você tem deveres. E todo esse contexto que a gente vive acaba nos contaminando, deixando embriagado. A gente acha que a gente tem muito direito, a gente esquece do que a gente deve fazer. Então, dentro dessa passagem bíblica aqui, desse texto que eu li para vocês, no verso 1, Jesus ele convoca os discípulos. Por que eu estou falando para você de direitos e deveres? Irmãos, no tempo de Jesus, era bem diferente do nosso tempo. Existia autoridade, as autoridades eram respeitadas. Quando passava os soldados do exército romano, na época, o povo respeitava. Hoje em dia passa uma viatura de polícia e alguém respeita, irmão? Você vê menino correndo de moto aí, tirando racha com a polícia aí, sabe o que acontece com ele? Nada. Se o policial fizer qualquer coisa, é perigoso o policial ser preso e o cidadão que estava desrespeitando velocidade e fazendo algumas coisas que são indevidas, ele vai continuar fazendo. E o policial, se não controlar as emoções dele e de repente tomar uma atitude que não convém, vai preso a autoridade e o cidadão continua fazendo o que ele queria fazer. Quem está me entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Então, quando eu falo de convocação, Jesus, coloca para mim o verso 1 aí, ó. Tendo Jesus convocado os 12. O que você entende por convocação? Irmãos, Jesus não chegou e falou para eles: olha, meu amado irmão, estou chamando vocês 12 aqui, porque se vocês quiserem,
Não, não é se você quiser. Não tinha opção. Não é você, não, faz favor. E o Pedro tinha a esposa dele. Ó, vocês vão ficar de 2 em 2. Quem são os dois? Ó, fulano vai com ciclano, Beltrano vai com ciclano, não me lembro a ordem agora, mas cada um ia ter um par e vocês vão pregar o evangelho. E vocês dois vão para cá, vocês dois vão para lá, Tomé e não sei mais quem vai lá para a Índia. Eu sei do Tomé porque é meu antepassado, né? Tomé pregou para os lados da Índia e morreu por lá. Então, não tinha uma opção. E isso é uma graça de Deus, irmãos. Você está sendo escolhido, convocado. E vamos ser sinceros aqui para nós aqui. Irmão, de repente pode ter alguém aqui no nosso meio que foi uma celebridade, ou então um irmão que foi bem visto, ou então, quem aqui gosta de futebol aqui? Os irmãos aqui. Deixa eu ver, tem uns irmãos que é bom de bola. Tem uns que é que nem eu, joga no gol porque não sabe jogar porcaria nenhuma. Né? Eu até estou desistindo dessa vida, viu, irmãos? Estou muito desapontado comigo, nas minhas habilidades de futebol. Eu já estou velho também. Mas, estou falando de convocação, tá? Alguém aqui já foi convocado para a seleção? Seleção brasileira de futebol? Não, né, irmão? Pois é. Você nunca foi convocado para a seleção, você nunca vestiu a amarelinha, mas você foi convocado para o exército dos reis, do Senhor dos senhores, do todo-poderoso Filho de Deus. E você não percebeu. Você foi convocado para algo muito maior. E olha que você nem joga essa bola toda. Mas Deus te escolheu. Irmãos, nós não somos grandiosidade nenhuma. E às vezes não temos muita beleza, não temos muitas habilidades. Não somos pessoas cheias de recurso. Mas mesmo assim Jesus viu graça em você. E a graça dele permite que você faça parte do corpo de Cristo. Quem está conseguindo entender, me dá um glória a Deus aí. Ele conhece todos os seus defeitos. Que você mesmo fica repetindo para você, mas eu sou assim, mas eu sou difícil. Você sabe que você é difícil. Eu estava falando com o irmão ontem, a gente estava limpando a igreja aqui, e conversando, às vezes, tem irmãos que saem da nossa igreja, vai para outra igreja, alguns saem tranquilamente, outros não, e aí eles passam e falam, eu fui para outra igreja, você não fala mais nem comigo. Tá. Eu não estou falando nem com a minha mulher direito, irmão. Minha mulher trabalha de dia, eu trabalho de noite. Ela chega, eu saio, ela chega. Aí o cara quer que eu falo com ele. Tem tantos irmãos aqui que eu amo aqui que eu não consigo. Alex, qual foi a última vez que eu sentei para conversar com você? Está devendo um jantar para mim, você, não é? Ou é eu que estou devendo para você? Eu amo o Alex, faz tempo que eu não sento com ele. Rutenberg, ontem nós sentamos para resolver uma situação, nem resolvemos. Meu irmão, eu não consigo ter comunhão com as pessoas que eu conheço, que eu amo. Eu vou ter comunhão com alguém que não está mais entre nós. E nada contra, cada um escolhe o seu caminho. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós somos cheios de defeitos, cheios de coisas, cheios de emoções, de dificuldades. Mas mesmo assim, Jesus convocou você. E essa convocação, a profundidade dessa palavra convocação aqui, é algo que dá para externar aqui e falar durante muito tempo. Inclusive, vou colocar o relógio para funcionar aqui, para mim não alongar muito. A convocação, ela, como eu falei, não foi um convite amigável. Foi uma intimação do Senhor Jesus. Amém? E a intimação, ela não é uma opção. Você foi convocado pelo Rei dos Reis para proclamar as boas novas do Evangelho da Paz. Glória a Deus. Você foi convocado para isso. Você, como igreja, foi convocado para isso. Tem algum irmão aqui que é mesário aqui entre nós? Mesário, justiça eleitoral. No dia da votação você fica lá trabalhando, não tem ninguém? Você sabe que para trabalhar,
existe uma convocação também para trabalhar na justiça eleitoral. Existe uma convocação. E essa convocação, se você desobedecer ela, você pode ser prejudicado de algumas formas. Por exemplo, concurso público você não pode participar. E dependendo da condição, você pode ser até preso. Eu estou falando da justiça eleitoral. Coisa dessa terra aqui. Mas o que pode acontecer quando o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele convoca você? Você acha que não acontece nada se você nega esse chamado, essa convocação? Você acha que simplesmente nós vamos fazer que nem os funcionários CLT? Hoje eu não estou afim de trabalhar, vou ficar no banheiro hoje. Eu não estou afim de proclamar as boas novas, não estou afim de pregar. E é por isso que eu quis colocar essas situações para você refletir e parar para pensar que a gente não está entendendo a seriedade e a grandiosidade do que Jesus ele quer fazer através da sua vida. Ter clareza da grandeza do que é a convocação, o chamado do Rei dos Reis para com você. Deus está te honrando. O Senhor está te honrando, está confiando em você, a igreja dele. E a igreja dele não é qualquer coisa, é o que ele entregou a vida por ela. Glória a Deus. Então, você foi convocado para proclamar as boas novas do Evangelho da Paz. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, te convocou. E você se enxerga de uma forma. Nós temos o mau hábito de olhar para as pessoas e enxergar elas pelo que elas praticam. Normalmente pelo pecado dela. O irmão, domingo passado, teve um irmão que estava meio alegre no culto da noite, ele bebeu um pouco, ele já passou pela igreja, e aí ele veio aqui todo animado, tal, e depois foi embora. Quando a gente encontra ele por lá, fala, lá vai lá o irmão que tem o pecado da bebedeira. Aí a gente vê ele pelo que ele pratica, mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso acontece na sociedade, mas Deus ele olha para você e vê você como povo eleito, sacerdócio real, luz do mundo, sal da terra. Deus não está olhando para os seus defeitos, porque os seus defeitos ele já conhece. Ele está olhando além disso. Amém? E eu queria que você olhasse no espelho e você se enxergasse da forma que Deus vê você. Porque Deus não vê você pelo que você pratica, pela falha que você deu, pelos erros que você cometeu. Quem enxerga dessa forma somos nós, que temos uma visão limitada. Deus, ele enxerga você com uma grandiosidade diferente. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, se enxerga, irmão. Fala para o irmão se enxergar, ele precisa se enxergar. E aí, quando Deus ele convoca você, Deus ele está convocando você, ele não está chamando você, irmão, para defender uma ideologia, para defender um partido. Você já percebeu que tem irmão que defende mais o Bolsonaro do que Jesus? E nada contra o Bolsonaro, mas também ele não está acima de Jesus. Defende partido político, ideologia. E aí a gente acaba às vezes gastando energia em áreas que não era para gastar. E a convocação a seu respeito continua aberta. Jesus ele continua aguardando você tomar uma posição em relação à convocação. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, irmão, você já mudou de lado. Você aceite isso ou não? Porque tem gente que não aceita, tem gente que tem uma percepção errada. Quando eu converti, eu passei pelo encontro e aí eu bebia e usava drogas, então eu tinha o costume de ficar no bar o dia inteiro. E eu converti, eu fiz o quê? Eu estava desempregado, eu ia para onde?
Eu ia para o bar, irmão. Mas o que um crente, servo do Deus Altíssimo, convocado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está fazendo no boteco com gente bebendo e fumando? O que você está fazendo lá? Na minha cabeça eu falei, não é porque eu aceitei Jesus que eu tenho que desfazer dos meus amigos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceitar Jesus de verdade, você parar com as suas práticas, os seus amigos vão desfazer do senhor, da senhora. Você não sabia? É uma escolha. Quando você escolhe ficar com a sua família, você vai ter que desfazer dos amigos do mundo. Quando você que é casado, escolhe ficar com a sua esposa, com a sua família, você vai ter que desfazer dos amigos do futebol, você vai ter que desfazer dos amigos do mundo para escolher estar com alguém. A vida é feita de escolha. Só que a gente recebe uma informação que normalmente é maligna e a gente quer colocar ela em prática. E estou eu lá convertido no bar. Os caras lá bebendo, tá bebendo? Tô de boa, tô na paz, passei pelo encontro com Deus, tá bom. Aí no outro dia, quer fumar? Não quero, mano, já falei que eu passei pelo encontro, tô de boa. No outro dia, irmão, quer tomar um conhaque aí? Não quero, passei pelo encontro, tô de boa. Para de ficar me oferecendo, você sabe que eu não quero. Eu falei, então você está fazendo o que no bar? Você não bebe, você não fuma, você não faz nada de errado, você quer o que aqui? Eu fiquei nervoso com o cara, eu queria brigar com ele, depois eu parei e pensei, ele está certo. Você não bebe, você não fuma, você não usa droga. O que porcaria que o senhor está fazendo nesse ambiente? E também não estava pregando as boas novas do Evangelho da Paz. Você não consegue. Você tem que chegar em um ambiente assim, deixar a mensagem e sair, irmão. Se você ficar muito tempo, quem vai pregar para você são eles. Por que eu estou te falando isso? Porque você, de repente, tem uma ideologia formada que não é o que Jesus ensina na palavra. E tem algumas coisas que Deus vai falar aqui, que é para te dar direção, para te orientar. Porque tem alguns irmãos que estão desorientados. Tem irmão desorientado ou não tem, irmão? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ele está orientado. Porque tem gente que está desorientado. Tem gente que não sabe para onde vai. E não sabe o que faz. Ou às vezes faz coisa que tem uma ideologia, ele acredita em determinadas coisas que vai contra a Bíblia. E eu queria que você desse ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus, para você fazer o que é certo, o que agrada a Ele. Porque no final, se você quiser agradar as pessoas, você vai se frustrar. Mas se você agradar a Deus, não. Glória a Deus? Então a primeira coisa é a convocação. Deus, Ele convocou o povo através da graça dEle. A segunda coisa, ainda no verso 1. Deus deu-lhes poder e autoridade. Poder, irmãos, no grego, a palavra poder é dunamis. Então Deus, Ele liberou de um poder. Só que esse poder é algo que reside na natureza de Deus. É algo que vem de Deus, não tem nada a ver com o homem. Então, Deus, Ele vai liberar sobre a sua vida algo que provém dEle. Irmãos, alguém aqui tem poder para curar o câncer entre os irmãos aqui? Sim ou não? Não. Nem se tivesse um médico aqui no nosso meio, ele não tem esse poder. Ele tem ferramentas e conhecimento para fazer uma cirurgia, para medicar, para direcionar, para falar para a pessoa, faz isso aqui, faz essa radiologia, essa quimioterapia, você vai fazer isso aqui e vai te ajudar. Mas curar câncer e outras enfermidades que nós conhecemos, só o poder de Deus. Quem aqui já viu uma pessoa ser curada de câncer aí? Dá uma glória a Deus, levanta a mão para me ver. Aleluia. O senhor, titio, o senhor é apóstolo, é? O senhor é apóstolo? É discípulo? Aí é discípulo de Jesus aí. Ele mesmo já se nomeou e é de acordo com a nossa fé, irmãos. É de acordo com a nossa fé. Porque tem pessoas, como eu falei no início, a pessoa pensa, não, mas isso aqui é só para os discípulos, é só para os apóstolos. Aí eu falo para o titio aqui, você é discípulo?
Eu sou discípulo de Cristo. E quem é que vai falar que ele não é? Porque ser discípulo é você obedecer. Eu vou colocar algumas coisas para você aqui que Jesus deixou para nós como ensinamento, como mandamento. Você vai ensinar ou não? Vai dizer se você é discípulo ou não é. Porque o discípulo é aquele que segue, irmão. É aquele que obedece. E aí, você pode pensar, mas discípulos foram aqueles que estiveram com Cristo. E nós? E nós? Em Atos capítulo 1, verso 8, está escrito o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele está afirmando, em Efésios também, que aqueles que creem serão selados e batizados pelo Espírito Santo. Então o que vai operar esses milagres, o que vai manifestar esse poder é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui, dá uma glória a Deus. Então, irmão, não lhe falta nada. Não lhe falta nada. Às vezes, nós queremos ser usado por Deus. Deus ele já deu todas as ferramentas, Deus já deu a oportunidade, já está tudo preparado, mas você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que é só arregaçar as mangas e colocar em prática. Em algum momento da sua vida, você já fez uma oração pedindo para Deus te usar? Quem aqui já fez essa oração aí? A maioria dos irmãos já fez essa oração. Senhor, usa a minha vida. Senhor, faz alguma coisa através da minha vida. Deixa eu ser usado pelo Senhor. E as oportunidades aparecem, irmão. Esses dias foi sexta-feira. Foi sexta-feira que chegou o menino lá em casa. Lá foi sexta, né? Sexta-feira a gente estava orando em casa. Aí eu aumentei o som e deixei o som lá, tocando, e fui orar no meu quarto. Tá um frio, né, irmão? Eu falei, vou orar debaixo dos lençóis do Senhor Jesus. Deixei o louvor tocando e me escondi debaixo do cobertor. Eu falei, Senhor, hoje vai ser nós aqui. E aí entrei debaixo do cobertor, irmão, não deu 3 minutos. Aí minha esposa, tem um homem lá gritando e chorando lá, é para você ir lá na porta, lá que ele quer oração. Eu falei, rapaz, o filho do homem não pode se esquentar 5 minutos. E aí eu falei, caramba, mas vou ter que ir. Aí cheguei lá, tinha um rapaz e 2 cachorros. E aí eu falei, pois não, eu estou aqui, argentino, cara. Aí eu tive que usar a minha habilidade, que eu sou poliglota, né, irmão? Vocês sabem disso, né? Tive que usar minhas habilidades para entender o que ele estava falando. E eu consegui entender algumas coisas que eu acho que é castelhano a linguagem deles, não sei direito. Mas dá para entender algumas coisas. E aí ele começou a falar e chorar, e ele morava na Argentina, tinha um pai, o pai abusava dele e batia nele. E aí a mãe dele descobriu, saíram os 2 da Argentina fugidos para o Brasil. E aí ele veio para cá, a mãe dele faleceu e agora só sobrou ele e 2 cachorros, ele estava querendo um lugar para dormir, irmão. Ele falou, não quero dinheiro, eu escutei uma música aqui, um louvor, e Deus tocou no meu coração e eu quero conhecer esse Deus. Falei, meu Deus, e agora? Deus já estava dando, eu ia trabalhar, falei, como é que eu vou sair de casa, eu vou deixar esse cara que eu não conheço, com minha esposa, minha filha, minha sogra, minha mãe. Só tem mulher em casa. Né? E aí, a palavra já veio. Enquanto ele estava falando, eu conheço a palavra, irmão. Você conhece a palavra. Você sabe o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer. E aí Jesus já falou para mim, eu tive com frio e você não me acolheu. Eu era estrangeiro e você não me abrigou. Eu estava preso, você não foi me visitar. Eu tive fome e você não me alimentou. Eu falei, Jesus, eu estou entendendo. Eu não vou conseguir cumprir todos os requisitos aqui, mas está com fome, irmão? Espera aí que eu vou trazer uma comida para você.
Aí fui lá, dei comida para ele, preparei mais uma mochilinha com algumas coisas para ele comer. Arrumei um dinheiro, falei, você não vai dormir aqui. Eu não tenho como te acolher. Mas vou te dar um dinheiro. E tem um abrigo da prefeitura. Já tinham direcionado ele para o abrigo da prefeitura. Tem um abrigo da prefeitura onde você pode ficar lá. Ele falou, sim, eu posso, pastor, mas meus cachorros não podem. Eu falei, agora lascou. Ele está querendo levar os cachorros para dormir com ele. Eu falei, tá, entendi. Mas então você faz o seguinte, eu vou te dar um dinheiro, você pelo menos para ir para uma pousada, você vai ver se vão receber o dinheiro para acolher teus cachorros. Né? Ele queria dormir com os cachorros. E aí, irmãos, eu convidei ele para vir para o culto. E ele já está morando na rua aqui um tempo. Ele falou, de que igreja você é? Eu falei, sou da Emanação, lá no final da avenida. Ele falou, Castelo Azul. Eu falei, isso, no Castelo Azul. É lá que a gente vive lá. Mas nunca, então, se vocês verem um irmão chegar aí com 2 cachorros, receba ele bem, é meu convidado. Provavelmente ele vem no culto da noite, não apareceu aqui ainda. Amém? Então, eu falei para ele se ele queria aceitar Jesus, ele aceitou Jesus. Irmãos, tem muita gente que precisa de Jesus, mas tem muita gente ainda mesmo. Muita gente. Então, a gente precisa, como igreja, pregar as boas novas do Evangelho da Paz. Nós precisamos declarar, precisamos falar para as pessoas do amor desse Deus. E quando Deus nos convoca, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não somos famosos, não somos cheios de recursos, mas mesmo assim, Deus ele nos chama e nos capacita. Glória a Deus. Aproveitando isso, quem é que tem conhecimento aqui do projeto Comunhão nas Casas aí? Dá um glória a Deus, levanta a mão para me ver aí. O projeto Comunhão nas Casas é baseado nessa palavra que eu estou compartilhando com vocês aqui. É o ID. É você ir, só que a gente vai com o propósito de quê? Nós vamos evangelizar, vamos lá na casa das pessoas, vamos fazer 3 visitas, vamos pedir para ela vir para a igreja também. Vamos trazer ela para a vigília e vamos fazer a ficha dela para levar essa pessoa para o encontro. Para ela conhecer o Deus que você conhece, para ela ter a salvação que você tem, para ela ser abençoada como você é, para ter o que nós temos e que foi dado de graça a gente também tem que dar para essas pessoas. Glória a Deus. Então, eu queria deixar aqui a igreja ciente de que esse projeto não é para os líderes. Esse projeto não é para os pastores, para os obreiros, para os discipuladores. Esse projeto é para toda a igreja. É para toda a igreja procurar uma pessoa que precisa de cura, visitar e orar por ela e trazer ela para a igreja. Uma pessoa que precisa de libertação, ir lá. E, irmãos, é para ir de 2 em 2 também. Amém? Vai de 2 em 2. É uma mulher que vai visitar? Vai 2 irmãs. É um homem? Vai 2 irmãos. É um casal? Vai um casal. Amém? Mas deixa Deus usar a vida de vocês. Tem tantos irmãos aqui que têm tanta autoridade e tanta unção de Deus, mas nós estamos usando pouco. Deus quer usar você para curar. Tem irmão aqui que tem dom de cura. E quanto tempo você não cura? Tem irmão que tem dom de libertação, assim como eu tenho. E quanto tempo você não liberta? Tem irmãos que têm um amor sobrenatural. E o amor, ele não precisa de palavra. Ele é atitude. A gente precisa enxergar isso. Irmãos, tem irmãos que não vai pregar. Mas ele chega, ele só te abraça. E você sente tudo aquilo que estava pesando na sua vida, caindo por terra através do amor. Um irmão comum, ele tem o dom do amor e ele nem sabe. Ele não sabe o dom que está sobre a vida dele. Por isso que a gente precisa obedecer à convocação de Jesus para perceber a grandeza do que Ele já colocou sobre nós. Do que Ele já colocou sobre você, dos dons que tem sobre a sua vida.
Glória a Deus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Bom, já estou concluindo, irmãos. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a certeza da graça através do envio. Quando Deus ele convoca e envia, é uma certeza, uma demonstração da graça de Deus. Deus ele está se mostrando gracioso por escolher a gente. Irmão, eu nunca fui escolhido para nada. Nem tinha o joguinho de futebol lá, vamos jogar bola, vamos. 2 tira para o ímpar. Você vai escolher, eu era sempre o último a ser escolhido. Até no joguinho de futebol eu era o último a ser escolhido. Mas Deus viu graça em mim. Deus ele viu graça na sua pessoa. Deus ele te escolheu. Enquanto muitos não escolheram você para coisas menores, Deus ele te escolheu e te confiou algo muito precioso e grandioso. Eu queria que você acreditasse nisso. Glória a Deus. Eu queria que você entendesse. Pastor, mas eu ainda não ganhei nenhuma vida. Mas no dia que você ganhar uma vida, eu queria que você soubesse que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma. Se você conseguir ganhar uma, você já tem algo para apresentar para Jesus. O que você não pode chegar é de mão vazia, irmão. Porque um dia nós vamos chegar diante dele. Glória a Deus. Então Cristo ele envia. Quem envia você não é a igreja. Quem envia você não é o pastor. Quem envia você não é o líder. Quem envia você não é o obreiro. Quem envia você não é ninguém que faz parte desse plano terreno. Quem está enviando você é Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor. É a convicção que você tem em Cristo Jesus. É a convicção. Se você determinar, você bater no peito, que nem o Titio falou aqui, não, eu sou discípulo de Cristo. Ele bateu no peito e falou, não, eu sou discípulo de Cristo. E vou agir como tal. Irmão, é a tua fé. Segue, obedece a palavra e anda conforme os mandamentos do Senhor, você vai ver manifestar a glória dele. Você vai ver. É chegado o reino de Deus. Nós fomos chamados para isso, para declarar as boas novas do Evangelho da Paz. Você foi enviado por Deus. Uns foram enviados para louvar, que nem os irmãos estavam louvando aqui. Outros foram enviados para liderar, outros foram chamados para ser pastores. Tem um irmão que faz o trabalho da mídia. Tem um irmão que prepara a cantina. Tem um irmão que limpa aqui a igreja, como aconteceu ontem. Cada um foi chamado para fazer algo, e nós podemos fazer diversas coisas nessa obra. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa mesmo. Alguns foram chamados para cuidar de jovens, outros de adultos, mas não interessa qual que é o seu chamado, você precisa trabalhar e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Quando a palavra lhe diz, no Lucas capítulo 9, verso 2, projeta para mim rapidinho, Lucas 9, 2. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa palavra pregar aqui tem uma situação a mais, não é simplesmente pregar. Porque aí você vai procurar a tradução da palavra, e a tradução da palavra no grego é querusso. Ela é semelhante a... Você vai ver em algumas passagens da Bíblia que está escrito que foram anunciar o Evangelho. Anunciar e pregar tem uma diferença. É muito parecido, mas são diferentes. E o anunciar o Evangelho, que está lá em 1 Coríntios no capítulo 2, não vou ler só para ilustrar, a raiz dela é outra palavra, é katagelos. Juntando as duas, tem um significado só, que é o arauto. O que é um arauto, irmãos? Arauto, nos tempos antigos, no tempo de Jesus, era um homem que ele representava um reino
ou um estado. O reino do imperador César, ele tinha um arauto. Aquele arauto ele ia para as outras províncias, para as outras cidades, para declarar a vontade de César, do Império Romano, sobre aquele povo. Então, o arauto ele é um representante, ele é como se fosse um embaixador. E nós fomos levantados como arautos de Cristo. Para você chegar e você proclamar a vontade do Deus que você serve. E vou falar uma coisa para você. Você falando ou não, já existe uma pregação sobre a sua vida. Só pelo que você é. Irmãos, tem pessoas lá no meu trabalho que eu nem conheço. E aí quando eu penso que não, os caras, e aí pastor? Eu falo, e aí irmão? Alguém falou para ele que eu sou pastor. E aí ele chega lá e já me chama pelo nome. E ele sabe o que os cristãos, o que o pastor, o que os crentes representam. E muitas vezes nós somos cobrados por isso. Nós somos cobrados porque quem foi Cristo? Nós representamos Cristo, nós somos arauto de Cristo. Nós somos representantes. E as pessoas vão esperar de nós o quê? Que o arauto de Cristo seja amoroso como ele. Que o arauto de Cristo tenha sabedoria na palavra como ele tinha. Que o arauto de Cristo venha proclamar a palavra dele. Então, quando a gente toma uma atitude contrária, nós vamos ser cobrados por isso. A nossa pregação está acontecendo já silenciosamente. Então, olha para o irmão que está do teu lado aí e fala, você é arauto de Cristo. O arauto ele era comissionado para isso. Ele tinha essa missão de ir lá e falar em nome do seu reino. E nós falamos em nome do reino de Deus. Aleluia! Nós falamos em nome do reino do nosso Deus. É chegado o reino de Deus. E o que o reino de Deus representa, irmãos? Quando você for fazer uma visita numa casa, você pode falar para as pessoas, ó, é chegado o reino de Deus. O que representa o reino de Deus? O reino de Deus é representado por cura, libertação, milagres, maravilhas, transformação. Esse é o reino de Deus. E se está acontecendo isso, é chegado o reino de Deus. Amém? E é nós que vamos proclamar. E quando você entra numa casa, você fala, ó, é chegado o reino de Deus nessa casa. Você não sabe a autoridade espiritual que você está declarando naquele lugar ali. É chegado o reino de Deus aqui na sua casa, meu irmão, minha irmã. Os tempos vão mudar aqui. E aí, Deus começa a trabalhar. Glória a Deus. Bom, a gente tem que tomar cuidado, que nós fomos chamados para proclamar o evangelho do Senhor. E aí, irmãos, nós vivemos num tempo que a gente acha que é exclusividade nossa, mas não é. Há muito tempo que é assim. Você tem que saber o que é evangelho e o que não é evangelho, porque tem um outro ensinamento que Jesus ele pede para o pessoal ir pregar para aqueles que não conhecem. Você já percebeu que a gente gosta de ficar insistindo em quem não quer? Tem muitas pessoas que não querem, irmão. Não estou falando para desistir de ninguém. Não é isso que eu estou falando. Só que tem pessoas que estão passando por dificuldades, e a gente deve ajudar. Agora tem pessoa que não quer. Tem pessoa que ela quer o evangelho da prosperidade. Evangelho da prosperidade é evangelho, irmão? Sim ou não? É? Sim ou não? É? Você falar só, vir aqui e falar, ó, ei irmão, ei, ai, é agora, tô vendo, a chave de um carro, ei, ó, e eu acho que é uma Lamborghini, aleluia, Lamborghini. Quem é o irmão que vai querer um aí? Ah, glória! Irmão, isso aí é evangelho? Se Deus quiser abençoar você ou a mim, Ele vai fazer. Mas a gente não tem que parar de pregar a palavra para ficar falando que você vai ser abençoado ou não. Isso aí não é evangelho. A teoria da autoajuda não é evangelho.
Se eu falar para você que você vai se converter, você vai ter só paz, vitória, tranquilidade e seus problemas se acabaram, isso não é uma verdade. Então tem muita coisa que não é evangelho. E aí as pessoas, você vai levar o evangelho até as pessoas e pregar a palavra. A forma que elas vão definir isso é outra coisa. E hoje em dia a gente tem igreja para tudo, né? O que nós temos que ter responsabilidade é que nós somos convocados para falar sobre Jesus, para proclamar as boas novas do Evangelho da Paz. E isso é o básico, é a nossa primeira missão e a mais importante. Da forma que as pessoas vão receber, de que forma que vai ocorrer na mente delas, aí já é uma interpretação delas, a gente tem que ser claro. Evangelho é pregação de salvação, glória a Deus. Salvação. O restante das coisas, Deus vai prosperar os irmãos, isso aí é consequência. Nenhum dos irmãos aqui que chegou na igreja está da mesma forma depois que conheceu a Cristo. Deus prospera sim, isso vai acontecer, mas esse não é o nosso foco. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então a gente tem que pregar e ensinar o quê? Arrependimento, remissão de pecados. A gente tem que abrir mão do pecado, tem que se arrepender. Isso é o que Cristo ensina. Isso é o que o Evangelho vai nos mostrar. Agora, tudo que for fora disso, não é Evangelho. A gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas veem isso em outros lugares e elas querem trazer essa realidade para as células, vai querer trazer para a igreja, e a gente tem que tomar cuidado para manter o Evangelho verdadeiro. Glória a Deus. Bom, para concluir, lá em Lucas capítulo 9, do verso 3 até o 5, Jesus ele vai dar a orientação. Então, o quarto ponto que eu quero falar para vocês é sobre a orientação. Ele não só vai enviar, ele vai te orientar e vai definir como que você deve fazer. Vamos lá. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Verso 4. Na casa em que entrares, ali permanecei e dali saireis. Eu já vou explicar sobre esse. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Glória a Deus. Irmãos, agora Jesus está orientando os discípulos de como vai fazer. Não é para você levar nada. Aqui, eles iam sair numa missão, iam ficar alguns dias em determinadas cidades. E aí, na casa que eles entrarem, eles iam permanecer ali até o dia que saírem. Por que ele está falando isso? Porque eles iam chegar como estrangeiros naquele lugar e como discípulos de Cristo. As pessoas já conheciam pelas vestes e pela forma de falar que eles eram discípulos de Jesus. Então, a casa que eles iam chegar, eles iam ficar naquela casa até o dia que eles iam sair daquela cidade. Amém? Até o dia que eles iam sair daquela cidade. E aí, eles iam ficar naquela cidade, aquela pessoa ia dar comida, ia dar dormida para eles, mas eles iam fazer a missão durante o dia e voltavam ali para se recolher. Amém? Porque o Jesus está ensinando que não era para você ficar em várias casas. Você vai, por exemplo, para a cidade de Guarulhos. Você vai para uma casa, você vai fazer a missão lá e você vai ficar naquela casa até o último dia. O que eles te dão para comer, você vai comer. O que eles derem para você beber, você vai beber. Se tiver lá para tomar banho, você toma. Se não tiver, você não toma. O que lhe for oferecido, você vai aceitar. E é o melhor de Deus para você. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus aí. Só que isso é bacana porque tem várias implicações. Já em Marcos 6,10, não precisa projetar, Marcos 6,10 fala mais claramente também
dessa passagem, mas fala que deveria ficar em uma só casa. Então, os discípulos eles não iam ficar de casa em casa na cidade. Ele ia chegar em uma casa na cidade, aquele anfitrião ia cuidar dele até o dia que ele saísse dali e terminasse a missão naquela cidade. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Só que o que acontece é o seguinte, você vai lá para o Rio Grande do Sul, Deus falou para você ir para o Rio Grande do Sul. Agora tá bom de pregar lá, hein, Alex? Frio. Você já tomou chimarrão? Você vai entrar na casa de um gaúcho que vai te dar o chimarrão. E você vai tomar e vai ficar na sua. Porque você vai comer do que ele der. E ainda vai falar, eita, bicho bom, tchê. E disseram que é amargo, eu nunca tomei. Quem já tomou chimarrão aí? É bom, irmãos? Você tomou, mas não gosta. Você gosta? Tem alguém que tomou e gosta também? É? Você gostou, irmão? Que bom. Não tem açúcar, né? Tem açúcar não. Que absurdo, eu não ia gostar. Mas aí, por que eu estou falando isso? Para você entender. Eles foram para lugares onde a cultura é diferente. Onde a cultura é diferente. Irmão, se você for para a África, eu vi o testemunho de um pastor, foi para a África. E aí chegou lá, vamos fazer a missão conforme Jesus ensinou. Eu estou falando o que Jesus ensinou aqui, amém, irmão? Você vai chegar lá, você não vai levar dinheiro, não vai levar 2 roupas, você não vai levar nada. É uma sandália só. E chega lá, você vai comer o que vão te dar. Aí o cara foi para a África. Chegou lá na África, a casa cheia de menino. A mulher cozinhava e era uma panelona cheia de... Tem um missionário lá de Angola, acho que é Angola. De vez em quando eu mando umas ofertas para ele manda umas fotos para mim. Ele falou, esse dia ele falou, manda uma oferta para mim fazer a maçaroca. Eu falei, o que é maçaroca, irmão? É milho amassado. Ele pega o milho, aí pila o milho, depois cozinha, tipo um cuscuz. Mas eles fazem lá manualmente. Aí ele falou, não tem maçaroca no Brasil? Eu falei, aqui não tem, aqui tem paçoca. Maçaroca não. Ele falou, mas o que é maçaroca? É milho, milho socado. Ele falou, e aí é o quê? Eu falei, aqui nós chamamos de milho. Só tira do sabugo, né, irmão? Mas é milho. E aí, ele me mostrou lá como é que era, eles socavam aquilo ali e comia. Lá onde ele está, eles ainda colocam numa vasilhinha para comer. Aonde esse outro pastor deu testemunho, ele foi, eles fazem tipo um xerém, quem é do norte sabe, né? Xerém é tipo uma comida de pintinho. É uns milho, né, quebrado, aí vai lá e cozinha, né? O Wallace está danizado que já comeu na Bahia já. Né? Aí ele vai, faz aquilo lá, e depois chega todo mundo, aí fez a fila, a família, os missionários, primeiro os homens comem. Aí pegou uma bacia, que nem a gente faz na Santa Ceia aqui, né? Pega a bacia, só que lá não tem muita água, irmão. Era 3 dedos de água, numa baciazinha, para 20 pessoas lavar as mãos. Mas os caras veio da roça. Aí o pastor falou, quando chegou a vez dele para lavar a mão, a água estava preta. Aí ele falou, pode lavar, pastor. Não, tá bom, vou lavar. Ele lavou a mão, mas não adiantou. E como é que eles comiam? Com a mão. Aí ele foi lá pegar o negócio, colocou numa vasilhazinha, pegou com a mão e comeu. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando Jesus ele envia os discípulos dele, implica em várias coisas. Irmão, você vai chegar na casa de algum irmão, teve o pastor Estevão falou que um dia foi tomar um café e tinha um besouro dentro, né? Joga o besouro para o lado e come. E fala amém, que delícia. Glória a Deus. Eu sei que tem irmão entre nós, os irmãos só tomam café melita. Glória a Deus. Café bom, né? Gosta de coisa boa. Os irmãos estão acostumados com coisa de primeira, mas por amor a Cristo e a obra dele, vocês vão fazer isso, amém? Porque tem gente que não tem nem condição. Um tempo atrás no Itaim, teve uma época que a gente estava com a igreja lá em Palheireiros, na Zona Sul. Nós fomos visitar uma irmã e a casa dela tinha um chiqueiro do lado, irmão. Pense num lugar cheiroso. E ela falou, vou fazer um café para vocês. Eu falei, precisa não. Ela falou, não, eu faço questão. Você vai tomar. Eu falei, então eu vou. E ela pegou o café, irmão, da cesta básica. Eu não sei qual era o nome daquele café, mas ele era bem aquele lá é um café. Bem fraquinho, sabe? Como é o nome? Deve ser Jardim, acho que Jardim é bom ainda, hein? Era um outro lá. Tem um café chamado Odebrecht que a gente tomou no encontro esses dias.
era brabo. As irmãs para fazer tem que ter unção de Deus e as mãos ungidas, e elas conseguem, fica bom ainda. Mas eu tomei o café da irmã, copinho simples, bem mal lavado, e eu tomei. Totalmente diferente da minha realidade. Amém? Mas ela ficou tão feliz. E se eu vou e desfaço? Entendeu? Você vai desfazer da pessoa por causa que ela é pobre. A cultura é totalmente diferente. Então, nessas visitas, e eu creio que nesses dias nós vamos fazer algumas visitas e abençoar umas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Você vai passar por isso. Você vai de repente estar comendo ali, o irmão vai oferecer para você um bolo. E ele vai vir, o diabo vai preparar uma situação para cair um cabelo ali. Tem irmão, quem aqui consegue comer comida com cabelo? Ninguém, só eu consigo. Irmãos, não precisa engolir o cabelo, só tira para o lado. Nunca fizeram isso? Que absurdo. O Cleito você não vai comer com cabelo, você é careca, né, meu? Cleito não tem esse problema. Por isso que eu compro pão lá na padaria do Cleito. Ali vocês podem ir que é confiável. Irmãos, isso pode acontecer. Tira do lado. Amém? Só para não constranger a pessoa. Parece uma coisa tão simples, não parece? Mas se você fizer o contrário, falar, nossa, esse crente cheio de frescura veio na minha casa. Eu vou nessa igreja, não. A gente não pode dar a oportunidade de acontecer o contrário. Amém? Nós vamos lá para proclamar as boas novas do Evangelho da Paz. Isso é o mais importante. O restante das coisas é secundário. Amém? Então, vocês vão fazer a visita, vocês estão sendo convocados. Nesses dias nós estamos aplicando a mesma coisa aqui na igreja para levar vidas para o encontro. E eu estou falando alguma coisa aqui que vai acontecer com você lá. Amém? Mas você não vai falar nada. Não precisa nem engolir os mosquitos nem o cabelo. Bota de lado e engole, dá glória a Deus. Porque se você beber ou comer algo mortífero, não lhe fará. Glória a Deus. Aí, então, vocês sabem o que tem que fazer. Por que vocês ficam fazendo cara feia? Amém? Então, eu só queria falar 3 coisinhas aqui para fechar. E eu vou orar pelos irmãos. A primeira coisa que a gente tem que entender. Você precisa confiar no provedor, não na provisão. Porque o seu provedor, o meu provedor, Jesus Cristo, vai ter dia que ele vai falar, hoje não vai ter, e está tudo certo. Você só precisa confiar nele. Primeira coisa, confia no provedor, e não na provisão. Porque como a gente cantou aqui, ainda que a figueira não dê frutos, aliás, eu até inverti a música aqui, mas vocês entenderam, né? Pode não ter nada nos campos, mas você continua querendo no Deus que te chamou, glória a Deus. Pode ter momento de dificuldade, de sequidão, mas Deus ainda é o mesmo. É só uma prova, vai passar. Amém? Então, a segunda coisa, aproveita as portas que estão abertas. E não fica forçando as portas que estão fechadas. As portas que se abrirem para você, vai lá. Ora. Abençoa. E dá glória a Deus. Amém? É a porta mais simples que abriu, da casa mais humilde para você. Glorifica a Deus e vai lá. Amém? Pode ser do lado do chiqueiro, irmão. Abençoa aquela pessoa. E Deus vai te abençoar. Não fica querendo forçar a barra para ir em outros lugares que agrade você. Quando você é convocado, você não vai para fazer a sua vontade. Você vai para fazer a vontade daquele que te enviou. Glória a Deus. E quem te enviou não foi o pastor, não foi o seu líder, não foi o seu obreiro. Eu estou falando do envio de Cristo. É Cristo que envia a gente. Amém? É Cristo que direciona. Amém? Aleluia. E o terceiro, o alvo é obedecer a Deus. Você deixa de lado todo o seu conforto. O seu alvo é obedecer a Deus. Você vai lá para obedecer. Então vai ter coisas que você não se agrada. Tem gente que não gosta de barulho. Você vai chegar numa casa de gente barulhenta. Eu gosto de gente barulhenta. Eu sou barulhento. E agora que eu estou ficando surdo, eu estou mais barulhento ainda porque eu não consigo escutar. Então eu falo alto para eu escutar. Se vocês falar comigo, eu não ouvi, irmãos. Tem alguns irmãos que às vezes falam comigo, nossa, pastor, você nem me respondeu. Eu estou ficando surdo, irmão. Eu não sou metido, eu sou surdo. É diferente. Então, se eu não lhe respondi, ou se eu não vi, é porque eu estou com uma dificuldade de ouvir. Mas Deus pode mudar a minha sorte a qualquer momento, né? Pode vir algum irmão e orar por mim aí e eu voltar a escutar normalmente. A minha visão também já não é a mesma de antigamente. Mas
está tudo certo. Está dentro do curso natural da vida. Glória a Deus. Amém? Então, era isso que eu queria falar para os irmãos. Quando eu estou falando de portas abertas, eu estou falando sobre pregar a Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. Amém? Tem irmãos que estão passando por dificuldades, já conhecem Jesus, você vai ajudar eles, sim. Amém? Mas às vezes nós ficamos insistindo em pessoas que não querem mais, ou então pessoas que estão querendo colocar em prática outra ideologia, ou pessoas que estão com outro pensamento. Amém? Mas dá preferência para quem não conhece, para que eles possam conhecer o nosso Deus. Amém?